Tapa que eu levei da minha mãe me ajudou a aprender um pouco mais sobre como ser discípulo de Jesus. Pode parecer um pouco estranho, pode parecer até um pouco humorístico esse início do vídeo, mas eu convido você a ficar. Escuta essa história, pode começar um pouco cômica, mas depois eu vou falar um pouco mais sério com você, tá bom? Aguenta aí um pouquinho. Mas entenda, o contexto era o seguinte: década de 90, o início da década de 90, minha mãe, na época, assistia novelas da principal emissora do país até hoje. Graças a Deus, minha mãe não assiste mais novelas, mas ela assistia novela e eu assistia também. Bem, na minha cabeça de criança, ali com 5, 4 anos, não sei exatamente quanto, 6, não me lembro exatamente, eu conheci o termo piranha como um peixe, né? Você conhece o peixe com os dentes pontiagudos, né? Sim. Pois bem, eu vi mulheres ali bem vestidas naquela novela e uma falando esse termo para outra, gritando bem alto o nome desse peixe, uma para outra, e elas ali rindo uma com a outra e fazendo gestos, né? E a minha mãe, em algum momento depois, mais tarde, de alguma forma eu estava um pouco irritado e eu lembro da atitude daquelas mulheres da novela e grito para ela essa palavra que eu nem vou repetir. Imagine, um filho chamando sua mãe disso. Claro que eu não sabia exatamente o que era, mas imediatamente ela se vira e dá um tapa na minha boca. Nunca mais me esqueci daquele tapa porque foi a última vez e a única que a minha mãe me bateu. Minha mãe nunca foi de agressividade, de punição, pelo menos comigo. Não posso falar pelos meus outros irmãos. Cada um conte a sua experiência, mas eu até me assustei, porque eu não entendia. Ué, mas foi para isso tudo? O que será que eu disse? Né? O que será que significa isso tudo? Mas sim, levei aquele tapa, nunca mais repeti esse termo e aprendi a ser uma pessoa que não fala palavrão. Não foi por meio da coação, mas minha mãe me educou com muito amor, né? Foi uma ótima mãe. Eu estou falando desse episódio porque o nosso tema hoje é a disciplina. E às vezes alguém pode ter uma ideia errada de disciplina, achar que a disciplina sempre envolve coação, né? A minha mãe só me deu esse castigo. Mas quanta gente aí não tem a lembrança daquele chinelo voando da mãe, né? Até meme aí nas redes sociais, aquele chinelo que sempre acerta, né? Não importa a distância. Quem aí nunca sofreu uma punição, né? E acabou, é, às vezes, entendendo errado o conceito de disciplina, de ordem, de hierarquia. A gente acaba ficando um pouco traumatizado com algumas coisas e fica pensando, né? Ah, não, mas se a ordem, a disciplina é isso, eu quero uma vida desregrada. Tem gente que se revolta, mas hoje eu estou aqui para falar exatamente sobre isso. Disciplina, que tem a mesma origem, né, da palavra discipulado, a gente vai olhar aqui. Mas veja, eu estava sendo discípulo, você vai entender o significado dessa palavra, mas eu estava sendo discípulo de uma novela. Eu estava seguindo os ensinamentos de uma novela e repetindo de maneira inadequada. Você entende que quando a gente escolhe seguir as coisas erradas, nós nos desviamos do caminho? Meu nome é Altair, sou publicitário, estudante de filosofia, sou marido, sou pai e estou aqui para compartilhar um pouquinho da minha vida, mas muito mais. Eu quero trazer ensinamentos, lições filosóficas e fé católica. Então hoje eu compartilho com vocês o livro A Imitação de São José.
do padre norte-americano Matthew Kaut, né? E ele traz ensinamentos maravilhosos. Essa edição que eu estou segurando aqui é da minha biblioteca católica e eu espero que a gente faça bom proveito, né? Eu vou compartilhando aos poucos com você um pouquinho e é interessante. Ele está falando aqui de São José, um homem forte, obediente, que seguiu o Deus Todo-Poderoso, encarnado. Ele foi discípulo do seu próprio filho, né? Que coisa maravilhosa, bonito de ver, né? E o padre está falando aqui de disciplina e de discípulo que tem a mesma raiz etimológica. E aqui o rodapé dessa edição que eu quero partilhar com vocês diz que a palavra disciplina vem do latim. Significa educação, instrução ou ciência. Ela é cognata de discípulos, o ensino ou educação que um discípulo recebia do mestre. Então veja, a disciplina ela tem a ver com ensinamento, com a obtenção de conhecimento, com aprender. Disciplina não significa punir, agredir. Né? Muita gente acaba tendo ideia errada desse conceito, né? A ideia errada dessa palavra. Então nós temos que buscar entender, colocar as coisas no seu devido lugar. E a pessoa que ela é prudente, ela busca o bem, ela busca os bons exemplos, ela vai se perguntando, né? Será que isso é bom para mim? Será que isso vai me ajudar? Será que isso vai me conduzir à virtude? E vai tomando decisões na vida, inclusive a decisão de encontrar referências, né? Pessoas que te ajudam na caminhada, pessoas que te conduzem num discipulado. Obviamente, o maior discipulado de todos, ao qual nós somos chamados, é a Jesus Cristo, nosso Senhor. É a Ele que você e eu devemos seguir, né? Claro, tem muitos falsos líderes aqui na Terra querendo exercer alguma influência sobre nós, né? A gente vê na mídia, a gente vê em vários lugares, né, pessoas até dominadoras que querem se arrogar o direito de tomar a dianteira, de orientar a nossa vida. A gente até que se mete na nossa vida, né? Mas você tem a liberdade de escolher os seus mestres, seus mentores, né? E, de fato, é melhor que sejam pessoas que te aproximem de Deus. Até porque, em última instância, nós queremos ser discípulos de Cristo, né? E aqui o padre vai apresentando nesse livro a ideia de que ser discípulo é caminhar com Deus. Os discípulos de Jesus caminhavam com ele. Para onde Jesus ia, eles iam atrás, iam seguindo Jesus, né? Jesus acampava ali, eles paravam, Jesus caminhava, eles iam atrás, né? Era Jesus que ditava o ritmo da marcha da vida daqueles discípulos. Será que na minha vida, na sua vida, é Jesus quem guia o ritmo? Ou nós estamos querendo tomar a dianteira? Se for assim, nós não estamos sendo discípulos, nós estamos querendo ser mestres. Hã? Você é mestre ou discípulo? Hã? Pensa aí na sua vida. Interessante que o autor fala aqui, ó, a direção dos pés revela a intenção da vontade, submissão à vontade do outro. Deixamos de caminhar com Deus porque deixamos de seguir sua direção. Afastamo-nos e perdemos o diálogo íntimo e a comunhão. Tá entendendo que é muito fácil perder esse contato íntimo, perder a intimidade com Deus quando queremos fazer as coisas do nosso jeito, né? Nós precisamos entender a ideia de disciplina e de discipulado. Precisamos sair do medo da punição, até porque Deus não é um carrasco opressor. Saiamos do medo da punição para o amor, que obedece e segue livremente. Né? Que nós possamos seguir Jesus com o nosso coração aberto, despojado, livre, de livre e espontânea vontade. Vamos terminar esse momento com uma oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eu peço perdão
pelas vezes em que eu quis ser o mestre de mim mesmo, quando as minhas vontades desordenadas me levaram para longe de ti. Quantas vezes eu fui desobediente, quantas vezes eu não fui discípulo, não fui servo, não fui humilde. Quantas vezes o meu orgulho não me levou para tantos erros. Piedade, Senhor, peça perdão aí também a Deus. Mas reconhecendo a minha falta, a minha falha, a minha fraqueza, eu te peço a graça de ser obediente, de caminhar na fé, de caminhar contigo, ouvindo aquilo que o Senhor quer me falar, porque tudo de melhor tu tens para mim, Senhor. Que nós possamos ouvir a voz de Deus nos acontecimentos da vida, nos irmãos, na palavra, na leitura orante da palavra diariamente, no Evangelho, na Santa Missa. Ó Senhor, nos ajuda a te ouvir, nos ajuda a te obedecer, porque nós somos cabeça dura. Derrama sobre nós teu Santo Espírito, que nos conduza um dia à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que chegou até aqui, esse canal é novo. Eu peço que você clique no curtir, inscreva-se, ative o sininho das notificações, compartilhe, envia para o máximo de pessoas que você puder. Eu conto com a sua ajuda para essa obra de evangelização, de instrução, de ensino. Tá bom? Abaixo do vídeo também tem os grupos do WhatsApp, o canal do WhatsApp. Você pode aí entrar e não perder nenhuma novidade. Certo? A gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus. Até lá. Tchau, tchau.